Mauricião. Bora lá. O Douglas mandou assim: diabético tipo 1 há 24 anos, 1,80 m, 80 kg. Algum problema em usar proteína como fonte de energia? 3 gramas por quilo, 4 gramas por quilo? Ajuda a evitar o pico de glicemia que às vezes até carbo complexo gera? Tá, eu vou pedir pro Dr. Donato explicar isso, mas antes eu vou pedir pro Muzi explicar o que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2, só pra galera entender um pouco, doutor. Então, pessoal, só para vocês lembrarem, tá? A gente costuma chamar de diabetes tipo 1 o paciente que ele tem uma insulinopenia que é adquirida durante a infância ou então é vinda do nascimento. Então, a pessoa ela não produz insulina, como ela não produz insulina, não existe como a célula se alimentar, tá? O que a insulina faz? Ela põe glicose, ela põe comida dentro da célula. Se você não tem insulina, você pode ter um mar de comida que a sua célula vai morrer de fome. Por isso que você vê o diabetes com hiperglicemia, com açúcar alto no sangue. Por que ele está com açúcar alto no sangue? Porque ele não consegue, né, transportar esse açúcar para dentro da célula. O diabetes tipo 2, ele já é um diabetes adquirido e existem algumas causas que são de herança genética e existem algumas causas que são por conta de rotina, por conta de costume alimentar. Então, a gente hoje olha inclusive a obesidade associada ao diabetes, chama de diabesidade. Né? Por quê? Porque ele acaba vindo junto com a obesidade dentro das coisas ruins que ela acontece. E quando você tem essa dificuldade, né, de colocar açúcar dentro da célula, o que começa a se estabelecer? A mesma relação do diabetes tipo 1. Só que no diabetes tipo 2, o que existe é uma alta resistência periférica à insulina. Ou seja, essa pessoa produz insulina, porém, ela não consegue colocar essa insulina dentro da célula porque a relação de insulina que ela produz para o efeito que essa insulina tem, ele é muito pequeno. Por que acontece isso? Bom, uma das razões importantes é que toda vez que você produz insulina, você produz uma enzima que chama SOX3, né? E essa enzima ela inativa o receptor de tirosinoquinase. O que é isso? Quer dizer que para a insulina funcionar, como ela é um hormônio, ela precisa de um receptor. Então a insulina vai até a célula, liga nesse receptor e a célula aceita a informação que a insulina está trazendo, que é deixa entrar a glicose, tá? Quando você tem essa proteína sendo produzida junto com a insulina, isso é um mecanismo de proteção do seu organismo. Por quê? Porque se você produzir insulina demais, você capta toda a glicose, você tem uma hipoglicemia e morre. Né? Então, para isso não acontecer, você tem, por exemplo, a produção dessa enzima que regula o receptor de insulina. Só que para as pessoas que desenvolvem resistência periférica à insulina, elas têm uma produção muito eficiente dessa molécula. E aí o que acontece? Ela começa a inativar os receptores periféricos de insulina, fazendo com que ela não tenha efeito. Então você tem uma pessoa que tem uma alta glicose no sangue e uma alta insulina no sangue. Com o tempo, essa pessoa vai mudando o que é o perfil de células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina. No pâncreas, a gente tem célula alfa e célula beta. A célula beta produz insulina, a célula alfa produz glucagon. E existe uma modificação dessa proporção, fazendo com que as células que produzam insulina comecem a produzir glucagon, que faz o contrário da insulina. Aumenta a glicemia. E o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela vai perdendo a competência na produção de insulina, mas ela vai ficando hipercompetente numa coisa chamada produção de glicose endógena, induzida pelo glucagon. Então, em vez dela liberar a insulina, ela libera o glucagon. Esse glucagon faz com que ela tenha gliconeogênese hepática, ou seja, liberação de glicose pelo fígado, liberação de glicose pelo músculo, fazendo uma grande glicemia, bastante açúcar no sangue. E esse bastante açúcar no sangue, ele não consegue ser retirado do sangue de forma a contento, e isso faz com que você tenha todos os problemas relacionados com o diabetes igual ao diabetes tipo 1. Então, doença de pequenos vasos, doença ocular, doença renal, doença cerebral. Você tenha um risco aumentado de doença cardiovascular e tudo que faz com que o diabetes descontrolado, tipo 1 ou tipo 2, culmine sendo uma doença de alta morbidade no Brasil. Primeiro, pela dificuldade de acesso à medicação. Segundo, pela falta de educação nutricional da população e do doente. Então vamos lá, uma pergunta. Comer açúcar em excesso
risco de diabetes? Se for uma rotina, sim, desde que também, aí o Felipe complementa para mim, se a dieta for uma dieta hipercalórica. Se for uma dieta hipocalórica, o açúcar em excesso ele pode criar uma situação que chama aumento da variabilidade glicêmica, que vai fazer com que esse cara tenha facilidade para engordar, tenha facilidade para ter hipoglicemia, tenha dificuldade de ter força. Digamos que a dieta não seja hipercalórica, mas a pessoa tem o hábito de ficar comendo só açúcar. Isso é doce é disso, doce daquilo outro. As pessoas, elas ligam muito o açúcar simples com o diabetes. Isso tem uma ligação? Isso tem uma ligação, por quê? Porque você vai produzir grandes quantidades de insulina de forma repentina. E quando você faz isso, você produz, por exemplo, essa enzima que inativa o receptor de tirosina quinase. Aonde que está o pulo do gato? O receptor de leptina é um hormônio produzido no nosso trato gastrointestinal, na nossa gordura, que regula a nossa saciedade, que regula a nossa fome, tá? E quando você tem uma perda de gordura, esse hormônio ele cai fisiologicamente. Só que quando você tem um aumento de gordura, esse hormônio ele aumenta fisiologicamente. Porém, quando a insulina é produzida e ela produz essa molécula SOX3, o receptor de leptina também é um receptor baseado em tirosina quinase. Então, o que vai acontecer? A pessoa começa a desenvolver uma resistência à leptina. O que quer dizer isso, Renato? Quer dizer que a pessoa não vai ter mais saciedade. E aí ela faz uma resistência à leptina. Então, se você dosar a leptina dela, está nas alturas. E aí, o que você está criando? Você está criando uma pessoa que não se sacia. Então, é aquela pessoa que começa como uma, entre aspas, uma comedora de açúcar e, de repente, passa como uma comedora insaciável. E aí a coisa fica complicada. Insulina e GH. O uso do GH constante pode transformar a pessoa no indivíduo diabético? O GH ele aumenta a circulação de triacilglicerídeo. O GH ele também faz uma coisa, ele aumenta a quantidade de catecolamina e ele aumenta uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Quando você aumenta a lipase hormônio sensível, você tira ácido graxo e triglicérides da célula gordurosa. Quando você faz isso, você cria uma hiperglicemia. E quando você cria essa hiperglicemia, o que acontece é que você simula uma situação semelhante ao diabetes. Se você ficar sustentando o uso do GH de forma que essa hiperglicemia se sustente, o que você vai ter? Você vai ter uma síndrome diabetogênica. Como que você sabe isso? Como que eu sei? Porque nem sempre o paciente senta na minha frente e fala tudo que ele faz. Eu sei porque quando o paciente ele usa GH, além de um hormônio chamado IGF-1 que fica alterado, uma coisa chamada índice Roma-beta ele fica alterado, que é o índice de degeneração pancreática. É a velocidade que você detona a célula produtora de insulina. O normal é a gente ter um índice, né, de 40, 30, 50. Né? O sujeito ele aparece com você com 300. É uma coisa muito discrepante. E aí você olha para ele e fala, é bonito, você está tomando GH há quanto tempo? Ele... Né? Então, mas parar de comer você não para, né? Então, qual que é a pior coisa do mundo? O que é o ambiente mais diabetogênico que existe? O cara que toma GH querendo emagrecer, mas não faz dieta. Além dele criar essa hiperglicemia induzida pelo aumento da circulação de triglicérides, ele ainda tem uma dieta ruim que já vai provocar uma glicemia excessiva. E por isso que você vê, às vezes, alguns atletas que têm histórias e relatos que ficaram diabéticos com o uso do GH. Porque a dieta do atleta normalmente é hipercalórica. Então você tem tanto a liberação de triglicérides induzida pelo GH, quanto a hipercaloria da dieta. Fazendo o quê? Um ambiente diabetogênico. Ah, mas o cara treina. Mas ele não treina o suficiente para brigar com isso. Brigar com hormônio a gente perde, Renato.